Olá, hoje nós vamos aprender a identificar o ângulo entre vetores. Então, para começar a nossa aula, eu vou desenhar aqui um ponto O, e a partir desse ponto eu vou desenhar dois vetores. O primeiro vetor é esse vetor que eu vou chamar de U, e o segundo vetor é esse vetor que eu vou chamar de V. Olhando para esses vetores, você também identifica duas semirretas. Uma semirreta, que é essa R1, que tem a mesma direção do vetor U, e uma semirreta, que é essa R2, que tem a mesma direção do vetor V. O ângulo entre essas duas semirretas é também o ângulo entre os vetores. E este ângulo entre os vetores pode ser menor ou igual a 180 graus ou maior ou igual a 0 graus. Se você quiser escrever essa mesma desigualdade em radianos, fica assim: 0 é menor ou igual a θ e θ é menor ou igual a π radianos. Lembrando que aqui nós estamos falando de radianos e acima nós estamos falando em graus. Existem alguns vetores que são especiais. Na verdade, são casos especiais. Casos em que os dois vetores são paralelos. Então aqui a gente tem um vetor que eu vou chamar de U, e partindo desse mesmo ponto, a gente tem um vetor maior que eu vou chamar de V. Observe que esses dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido e módulos diferentes. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre os vetores é de 0 graus, ou 0 radiano. Dois vetores paralelos também podem ter sentidos opostos. Então, eu vou desenhar aqui dois vetores. Esse seria o vetor U, esse seria o vetor V. Observe o ângulo entre esses dois vetores. Está vendo? É um ângulo raso. E esse ângulo raso, que eu vou chamar de θ, é igual a 180 graus, ou θ igual a π radianos. No primeiro caso de vetores paralelos, o θ é igual a 0 graus ou radianos, e no segundo, o θ é igual a π radiano ou 180 graus. Dois vetores também podem ser ortogonais. O que são vetores ortogonais? Eu vou desenhar para você. Está aqui um vetor que eu vou chamar de U, e partindo desse mesmo ponto, está aqui um vetor que eu vou chamar de V. Observe que o ângulo entre esses dois vetores, esse ângulo θ, é igual a π sobre 2 radianos, ou esse θ é igual a 90 graus. Quando isso acontece, você diz que os vetores são ortogonais, e você pode representar assim: U e V são vetores ortogonais, você representa assim: um segmento horizontal e aqui um segmento vertical. Uma observação importante que você não pode esquecer é a seguinte: o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro vetor. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.